A preparação para a residência médica, a gente sabe que é uma maratona, né? Intensa, muitas vezes exaustiva. Mas e se essa jornada pudesse ser também um caminho de autoconhecimento e de cuidado? Hoje, a gente vai analisar a história da Juliana Lira, uma residente de medicina que passou por essa fase com uma filosofia bem única, focada em sustentabilidade e bem-estar. Pois é, essa é a grande questão que a experiência da Juliana traz pra gente. Ela consegue transformar um desafio que parece ser puramente acadêmico numa oportunidade de desenvolvimento. Ok, vamos mergulhar nisso e entender como é que ela fez. Então, vamos lá para o primeiro capítulo da nossa história, um começo inesperado. A jornada da Juliana, como muita coisa na vida, não começou com um plano todo certinho, não. Pelo contrário, ela nasceu num momento de incerteza global, de um jeito totalmente inesperado e bem desafiador. O que é muito interessante aqui é o contexto. Imagina a cena. A pandemia chega e, de repente, paralisa os estudos dela na universidade por quase 9 meses. Ela se viu ali, ociosa, ansiosa, nesse terreno árido, como ela mesma descreveu. A solução que ela encontrou não foi por ambição, sabe? Foi mais por uma necessidade de saúde mental mesmo. E olha só que curioso, essa decisão, que nasceu de um momento difícil, acabou virando uma baita vantagem estratégica. Esse começo antecipado e com baixa pressão permitiu que ela criasse uma base acadêmica muito sólida. Quando o ritmo pesado do internato começou para valer, aquele peso de ter que começar a estudar do zero simplesmente não existia mais. E com isso, a gente chega na segunda parte, encontrando o próprio caminho. Foi justamente nesse período inicial mais tranquilo que ela começou a desenvolver a filosofia que ia guiar todo o método de estudo dela. E a primeira regra desse método era bem clara: rejeitar qualquer solução pronta. Esse slide aqui ilustra perfeitamente a grande virada de chave. De um lado, tem a busca pela tal fórmula mágica, né? Um plano rígido, genérico, focado só no resultado final, que quase sempre leva ao esgotamento. Do outro lado, o caminho que ela escolheu, o do autoconhecimento. Flexível, pessoal, focado no processo e, por isso mesmo, sustentável e bem mais leve. Então, o ponto crucial é este. Não existe um jeito único de estudar que sirva para todo mundo. Ela conta que se tentasse estudar lendo apostilas, como vários amigos faziam e tinham sucesso, ela simplesmente dormia. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é descobrir o que funciona para você. E essa ideia nos leva direto para o terceiro pilar da filosofia dela: a maratona, não a corrida. Com essa mentalidade de autoconhecimento já estabelecida, ela encarou os 2 anos de estudo não como um tiro de 100 metros, mas como uma maratona longa, onde o ritmo e principalmente o autocuidado são fundamentais para conseguir cruzar a linha de chegada. E aqui a gente vê como essa filosofia se traduziu na prática no dia a dia. Ela não abriu mão de ver os amigos, de viajar, de se exercitar. Ela entendeu que, para aguentar o ritmo por 2 anos, precisava se colocar como prioridade. E essa mudança de perspectiva, de ver o estudo como uma profissão e não como um fardo, tirou um peso enorme das costas e tornou o caminho bem mais leve. Vamos para a seção 4, o poder das provas. Agora a gente sai um pouco da filosofia e vai direto para a prática. Vamos falar da técnica de estudo mais poderosa que ela usou: dominar as provas na íntegra. E não era só entender o conteúdo, mas o formato e o raciocínio por trás de cada banca. Olha, esse método é a prova de que organização e estratégia fazem toda a diferença. Não era só fazer questões, era sobre dissecar cada uma delas. Esse foco em provas reais é crucial. E falando nisso, para quem está nessa mesma jornada e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar onde quiser. O método da Juliana, por exemplo, de usar canetas de cores diferentes e anotar palavras-chave, como a gente vê aqui, transformava cada prova corrigida num material de revisão único e super eficaz. E para não restar dúvida sobre a intensidade disso tudo, olha só este número. No último mês antes das provas, na reta final mesmo, ela chegou a fazer uma prova inteira por dia. Ela não estava apenas estudando, ela estava vivendo o ritmo das provas, o que deixou ela extremamente preparada, claro. E é claro que uma jornada dessas teria um clímax, né? Chegamos à seção 5, a prova de fogo. Porque, como em toda boa história, houve um momento de crise. Um teste que colocou toda a filosofia dela à prova, e bem na reta final.
É impressionante ver como o pânico pode fazer a gente abandonar nossos próprios princípios. A pressão de bater a meta de 5 provas fez ela tomar uma decisão impulsiva. O resultado? Um golpe duro na confiança que a fez duvidar de todo o preparo de 2 anos. Depois desse abalo todo, o momento que realmente redefiniu a confiança dela não foi numa prova escrita, mas sim numa entrevista, onde ela foi diretamente desafiada sobre as suas origens. Quando o entrevistador fez um comentário sobre o tamanho do estado natal dela, Sergipe, essa foi a resposta. Rápida, espirituosa e cheia de orgulho. Foi nesse momento que ela retomou o controle, sabe? Não se diminuindo, mas valorizando de onde veio. Essa confiança genuína fez toda a diferença. E finalmente a gente chega na sessão 6, a lição final. Vamos para a resolução, o grande aprendizado que a Juliana tirou não apenas daquela crise, mas de toda a sua jornada de 2 anos. E aqui está a lição mais profunda de todas. A satisfação não pode depender só da aprovação. Ela precisa vir do processo, do esforço que foi colocado ali, porque isso é a única coisa que está de verdade sob o nosso controle. Se você deu o seu melhor, isso já é uma vitória. E a gente termina com essa reflexão. A história da Juliana nos ensina muito sobre método, resiliência e autocuidado. Mas no fundo, ela nos convida a perguntar: qual é o nosso porquê? Qual é a motivação que vai nos fazer valorizar o processo e não apenas o destino final?